presidente do Serviço de Quimioterapia de Pernambuco, SEQUIP, do Centro de Oncologia de Caruaru e do Hospital Santa Águida, que fica também em Caruaru. O nosso outro convidado é o Dr. Manuel Jerônimo. Boa tarde, Dr. Manuel. Boa tarde, Graça Araújo. É um prazer imenso estar aqui no seu programa pela primeira vez. Saiba que sou admirador do seu trabalho. Você presta um relevante serviço social em nosso estado e por isso tem todo o apreço e consideração e respeito de todos que fazem a Defensoria Pública do nosso estado. Muito obrigada, Dr. Manuel. Dr. Manuel é doutor da lei. Ele é defensor público geral de Pernambuco, é doutor em ciências jurídicas e sociais, é sinal que estudou bastante, tem especialização em direito penal e criminologia. A defensoria fica na rua Marquês do Amorim, e o telefone de lá é o 3182-3700. A razão de fazermos esse consultório é sobre a polêmica da pílula do câncer, a fosfoetalonamina. O que é essa fosfoetalonamina, doutor Heriberto? A fosfoetalonamina é uma substância que essa aqui é sintética, mas nós temos essa substância produzida por nós mesmos, que ela tem como, já detectada como uma ativa e estimula as defesas humanas. Essa pílula do câncer foi desenvolvida pela USP e, mesmo não tendo sido aprovada ainda pela Anvisa, mesmo não tendo sido regulamentada, a Justiça entendeu de dar a pílula para os pacientes que recorrem à Justiça, e muitos pacientes prestam depoimento de que são curados do câncer por meio da fosfoetalonamina. O senhor acha isso possível? Olha, Graça, a gente tem que ser assim um pouco detalhista para mostrar como se trabalha eticamente, com respeito ao paciente canceroso, sem prometer cura, nem tampouco provocar curandice. Quando se usa em todos os protocolos, que eu já tenho experiência não tão pouca, e que a gente faz análise das substâncias, a meta-análise, para poder se aplicar essas drogas. Essa substância nem pode ser considerada medicamento, porque ela não teve nenhum estudo clínico. Não foi a USP, foi lá em São Carlos. É uma extensão da universidade. Que um químico, um professor químico, que saiu distribuindo, e você sabe que a pessoa com câncer é muito carente, você é família, é filho, é pai, no desespero procura tudo. Você, com sua história, que eu sempre te acompanhei, você já viu passar a cartilagem de tubarão, que Cuba, quando precisava de dólar, inventou isso para poder chegar a dólar em Cuba. Aqui a gente tinha aquela substância que era usada muito em leite de avelós. Então existe muita lendas e coisas. Existe o oportunismo. O fato é que a Defensoria Pública de Pernambuco entendeu que os pacientes com câncer pernambucanos que quisessem ter acesso à pílula também teriam a ajuda da Defensoria para conseguir. Por que, doutor Manuel, a Defensoria tomou essa decisão? Porque a Defensoria Pública é a instituição que dá acesso à justiça à população carente do nosso estado. E esse acesso à justiça é fundamental para que esse medicamento seja fornecido pela USP, do campus de São Carlos, haja vista uma proibição da Anvisa, uma proibição administrativa, por entender a Anvisa que não há comprovação científica de cura dessa substância, que na verdade é um suplemento alimentar, chamado fosfoetalonamina sintética. O que ocorre, Graça, é que estranhamente a Anvisa não se procurou, em 2 décadas que foi descoberto, averiguar, comprovar, estudar, para que ela possa constatar a veracidade ou não de suas afirmações. E o povo brasileiro, notadamente o do nosso estado, não pode esperar a boa vontade ou interesses que nós talvez não sabemos, de ter essa substância comercializada ou fornecida gratuitamente pelas
e pelas instituições responsáveis. Quantos pernambucanos se habilitaram até agora? Até agora, aproximadamente 300 pernambucanos. Tudo isso? Já em pouco tempo, já tivemos uma grande demanda e estamos buscando ajuizar essas ações rapidamente, né, em 24 horas e 48 horas. As liminares já estão sendo concedidas porque os juízes, obviamente, guardiões do direito fundamental do cidadão, que é o direito à saúde, estão tendo cuidado de conceder também de forma rápida essas liminares, porque se trata de uma doença perversa, uma doença realmente que mata rápido, né? E a população com câncer não pode esperar. A Defensoria Pública, ela não pode, ela tem um dever, na verdade, Graça, ao nosso usuário, ao chegar na nossa instituição, solicitando providências para essa situação, nós temos o dever de acionar a justiça para resguardar o direito consagrado daquela pessoa, que é o direito à saúde, pelo menos lutar pela saúde. Agora, quais são os critérios exigidos pela Defensoria para que o paciente tenha esse direito? Na verdade, ela tem que ter as provas documentais, né? Comprovante de residência, os documentos pessoais, o laudo médico dizendo que ela está com câncer, com neoplasia maligna, né? Também comprovando que ela já tentou de tudo, né? Já fez quimioterapia, outros tipos de medicamentos e não está surtindo efeito. Ela assume o compromisso, ela autoriza a Defensoria Pública a acionar a justiça, né? E também se autoriza, ela se responsabiliza também pelo medicamento, né? A Defensoria não tem nenhum tipo de responsabilidade quanto a essa situação, a não ser de acionar a justiça, porque nós somos graduados em direito, né? Nós vamos dar acesso à justiça. Então, os médicos, que são os médicos daqueles pacientes, que estão, após analisar e se entenderem, prescrevem o medicamento, e nós estamos já acionando a faculdade, a USP, né, para que ele forneça esse medicamento. Agora, doutor Heriberto, por que os médicos prescrevem medicamentos se, por exemplo, como o senhor falou, ele não foi aprovado, ele não tem... Mas então tem médico que acredita também. Veja bem, o médico pode prescrever. Agora, um oncologista que tenha conhecimento, que tenha seu trabalho efetivo, eu garanto que nenhum médico de sã consciência faça essa receita. E se ele fica tomando a pílula do câncer junto com os outros tratamentos que ele faz? Aí estraga todo o tratamento. Estraga? Estraga sim, porque é o seguinte, como eu expliquei para você, sabe, não existe droga milagrosa, não existe uma droga contra o câncer que atinja todos os cânceres. Porque se você tem um linfoma, existe já um protocolo, substâncias específicas para aquilo. Se você tem um câncer de pulmão, você tem aquelas drogas específicas. Se você tem um câncer de mama, você tem. Porque o tratamento de câncer não é só isolado. O câncer de mama, por exemplo, você faz a cirurgia, você faz a radioterapia, você faz a hormonoterapia, a quimioterapia. E ainda existe, hoje, com o desenvolvimento, outras substâncias, anticorpos monoclonais, que são específicos. Então não se vive brincando, nem se por atuar emocionalmente. Eu acho que, antes dele dizer que eu estou salvando vidas, ele deveria procurar aquelas entidades sérias. Qual a efetividade dessa droga? É justo eu defender o paciente? Como muitos casos dele, ele sabe que ele tem colegas dele que me solicitam, eu dou parecer favorável, porque como muitas vezes em situação de crise, como atualmente econômica na saúde, muitas drogas específicas tudinho é negada por falta de recurso ou dificuldade, e eles nos procuram e a gente não. Outros remédios, você quer dizer outros remédios, medicamentos já aprovados. Então, é claro que a gente vai ao encontro e solicita deles para apoio. Mas nenhum pode, defensor público, sem ter uma base científica, por emoção, porque meu pai se beneficiou, ele podia se beneficiar só com bom tratamento, com boa assistência, com carinho. É muito mais importante do que usar
Você sabe que substância. eu nem pretendia fazer disso um debate. Eu não pensei, eu imaginei que eu iria dizer na defensoria como é que o paciente faz para conseguir o medicamento, iria conversar com o doutor Heriberto o que é que o paciente faz para cuidar do câncer dele. Sem que tenhamos um debate sobre a fosfetaleonamina, porque ela é um fato. É uma situação que aconteceu no Brasil inteiro, que por mais que os senhores digam que não vai nem vem, não convence o paciente, não convence os juízes, né, que estão achando que, já que o paciente quer tanto, né, dá isso para ele. tem medo de negar uma coisa que será que dá certo, aí ele não quer ficar com peso. Talvez, né? Não, mas a verdade é essa. Mas alguém já conseguiu aqui, doutor Manuel, já estamos na etapa de alguém que já está tomando o medicamento? Não, como começamos esse projeto, né, esse programa semana passada, então as liminares foram concedidas, estão sendo as intimações Como é que o medicamento vai chegar? as intimações das decisões vão para lá, para a USP, e eles vão fornecendo, eles mandam pelo SEDEX, a USP, para a casa do paciente. E o paciente paga, não é gratuito? Tudo gratuito, né? A Defensoria Pública é uma instituição gratuita, presta um serviço gratuito. Agora, Graça, é importante também frisar que a Defensoria Pública tem o maior respeito pelos médicos, né, pela Sociedade da Medicina, doutor Heriberto Queiroz. Nós não estamos aqui querendo polemizar e nem querendo desmerecer o entendimento dos nossos bravos médicos e médicas do nosso Estado. O fato é que, pelos nossos estudos, não se trata de um medicamento, é um suplemento alimentar que fortalece as células saudáveis do nosso organismo e elas começam a atacar e destruir as células cancerígenas, né? Então, o próprio organismo vai destruindo aquelas células cancerígenas através de um fortalecimento que ele passa a ter com esse suplemento. Então, veja, a informação que nós também tivemos pesquisando, estudando, é que não exclui. Uma coisa não exclui a outra. O medicamento feito pelo oncologista, ele vai... Continua tomando sem problema nenhum. Agora, é porque, na verdade, a fosfetaleonamina psideto não é um medicamento. É um suplemento alimentar. Então, é uma situação totalmente, uma coisa não exclui a outra. Agora, veja, nós não podemos cruzar os braços. A Defensoria Pública é talvez a instituição mais republicana das republicanas, aquela que não fecha as portas para o povo, mas ao revés, luta bravamente por todas as pessoas que são socialmente vulneráveis socialmente. Pobres que não podem pagar advogados. Né? Vulneráveis economicamente, que é o caso, ou vulneráveis socialmente. Uma pessoa rica, que tenha condições de pagar um advogado, mas ela está com câncer, então ela é vulnerável socialmente, então ela também é nosso usuário, né? Então a gente precisa fazer com que essa pessoa ela tenha o direito de ter sua saúde restabelecida. E, para tanto, estamos buscando os meios judiciais, porque o Poder Judiciário é o guardião da Constituição e das leis, para que esse direito seja consagrado e respeitado pela USP e ela possa fornecer esse medicamento. É importante frisar também que existe uma demanda judicial entre a USP e a Anvisa, que a Anvisa, ela já era para ter tomado uma providência de descobrir que é muito pouco, a população não aceita ela dizer não há comprovação científica. Por que não vai atrás de saber? Não foi criada essa suplemento alimentar há uma semana passada, não. Há 2 décadas, por um cientista, um doutor, né, existem várias teses de doutorado, de pós-doutorado sobre a fósforo. Quer dizer, e aí sobre essa situação se diz apenas que não há comprovação científica. Quer dizer, a população precisa reagir, e está reagindo, procurando a Defensoria Pública, insta a registrar que é o Brasil inteiro procurando a justiça, né? E pessoas realmente sendo curadas, né? Se restabelecendo sua saúde. Se assim não fosse, não estaria o Brasil todo procurando essa ajuda. O senhor tem algum depoimento assim de gente que se recuperou e que... Tenho depoimentos através das redes sociais, né? Aqui no nosso estado já começaram a sair as liminares, mas não começaram a receber por conta dessa burocracia de receber a intimação, a USP e poder mandar o medicamento. Enquanto isso, doutor Heriberto, quais são as ferramentas que a ciência nos está dando para tratarmos o câncer? Olha, primeiro, com a solicitação da Anvisa, o Instituto Nacional do Câncer, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e talvez a própria USP, entre na avaliação que está solicitada, no mínimo, que talvez não seja o tempo necessário, mas 7 meses, para ele seguir os passos, porque, veja bem, quando a gente usa uma droga, a gente primeiramente fazemos o teste em certo tipo de células cancerosas. Se ela aprova
em um certo tipo, a gente já vê qual a dosagem. Noutra etapa, a gente já passa para quê? Qual a droga, qual a dosagem tolerada, quais os efeitos colaterais. Quando chega numa situação dessa, aí já passa para a fase do experimento. Naquele, como ele falou, ele está indicando nos pacientes que não tem nenhuma chance mais de nada. Então se seleciona um grupo e analisa qual foi o benefício ou não, para depois generalizar. Então, essa é a etapa é mundial. É no Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, no Instituto Nacional do Câncer da Europa, e no Brasil não vai ser diferente. Se a Anvisa não teve esse sustentável, se o Instituto Nacional do Câncer, que é uma instituição há mais de 80 anos, do qual eu participei lá como residente há um tempo atrás. Então ninguém trabalha por pensar, trabalha com bases científicas. Entendi. Então, assim, o que eu vejo que tem direito de dar, qual é a obrigação do defensor público, apaziguar e ajudar o desprotegido mas antes, como ele está defendendo, dar como suplemento alimentar, tudo bem, é justo, mas não dizer que está dando para curar o câncer. Isso é uma hipocrisia. Como é que o paciente faz, doutor Manuel, para chegar à Defensoria Pública? A Defensoria Pública, os pacientes que moram na região metropolitana, na capital, devem procurar a nossa sede, mas pelo telefone, o 3182-3700. O atendimento vai ser feito todo agendado, justamente para a gente cuidar também do conforto do paciente. A gente não admite que o nosso usuário fique em filas, fique esperando muito tempo para ser atendido, principalmente nesse tipo de usuário, que já está muito debilitado, já está muito sofrido. Então ele vai agendar pelo 3182-3700 e no interior do estado, nas nossas sedes e nas suas cidades. Aí eles procuram os nossos defensores também por agendamento, só que no interior o agendamento se faz na própria Defensoria Pública. E eles serão atendidos com rapidez, a rapidez necessária para que o caso pede. Agora, eu perguntei, doutor Heriberto, quais são os recursos que a ciência dá hoje aos senhores oncologistas para tratar o câncer com eficiência? Cada tipo de câncer tem um protocolo de substâncias específicas com uma efetividade garantida. Veja bem, ele falou, todo mundo morre acelerado. Não, eu tenho pacientes com 30 anos, outros com 25, tudinho. Não existe. Tem câncer de pulmão, que antigamente morria em 4 meses, hoje já tem 10, 12 anos. Porque não existe só um tratamento específico, existe uma somação de substâncias que a cada ano, e para isso passa anos e anos e vai surgindo, desenvolvendo anticorpos específicos. O que ele falou, por exemplo, a fosfatilamida destrói o câncer, não. O que ela pode fazer é o que se chama de apoptose, a morte celular programada, assim, pela autodefesa. Ela não atua especificamente destruindo a célula cancerosa. O que faz isso? É a quimioterapia, a radioterapia? A quimio, a rádio e a cirurgia. Vou fazer uma pausa e volto já já. Agora são 3h20. Não era para fazer debate, não. Música, esporte, notícia, rádio, jornal, rádio forte. Tranquilo, porque ele é um gentleman. Gente, é importante. Estou usando dente dentário. O tratamento é indicado para pessoas que faltam um ou vários dentes. Você falou rápido, porque eu vi o hino, estou batendo com implante você pode ter o prazer de mastigar, sorrir e falar sem constrangimentos.
Marque sua consulta no número carro 3301-7830. Eu entendo. 7830. A rede apoia mais uma vez o Liquida Recife. São muitas vezes para os clientes, oportunidades de vendas para os lojistas e de crescimento para a cidade. De 26 de fevereiro a 6 de março, use seu cartão na maquininha da rede. Ganhe cupons em dobro. Consulte as bandeiras aceitas pela rede nas lojas participantes. Promoção autorizada pela CEAI. Mas se médico fosse tem interesse. efetivo, se fosse efetivo, eles já estavam produzindo. Mas a informação que temos agora, extraoficial, é que o Gilberto Xerice, né, que é um dos que descobriu, ele disse no vídeo que ela pediu a patente. E aí o laboratório iria fazer a exploração científica e daria a patente. Ele disse que daria a patente se fosse estudo de forma gratuita. Mas o laboratório não. Todo um mistério em torno disso. Agora, se ele tivesse... Trilhões de dólares. Aí nós não podemos deixar aquele pobre coitado, se ele depende de ter dinheiro ou não, porque é um pobre coitado, tá com câncer. E simplesmente a gente diz, não, vamos esperar pela vida. Mesmo assim, 20 anos, tudo bem. E muita gente vai ser curado nesses 20 anos. Por que a Anvisa nunca se interessou? Eu concordo com isso, se ninguém tivesse curado, a própria nem falar disso. Não teria, Mas aí tem o efeito placebo também, né? Amanhã fala da síndrome de Burnout, Tem o alguém, estresse profissional. Graça Araújo entrevista a psiquiatra Cristiane Tenório e a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos Regional Pernambuco, Ana Carla Cantarelli. Rádio Livre desta quarta-feira começa às 2 da tarde. E Marcelo publicou a nossa foto. Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. Agora são 3 horas e 22 minutos. O consultório do Rádio Livre. J. Queiroz pergunta ao Dr. Heriberto por que os remédios que estimulam o câncer não é proibido em nosso país. Exemplo, Vic Vaporub. Vic Vaporub estimula câncer, Dr. Heriberto? Ô Queiroz, que história é essa? Já tem 100 anos. Por que os remédios que estimulam o câncer não são proibidos em nosso país? O que é que estimula câncer, doutor Heriberto? Cigarro, bebida. Olha, não existe especificamente. Tem certos remédios que podem adicionar ou desenvolver, mas não existe isso. Agora, o que desenvolve e o que desenvolve o câncer é falta de higiene, falta de prevenção ginecológica, falta de exame da mama. Isso é que atrasa e muitas vezes coisa. Por exemplo, uma coisa gravíssima que nós temos aqui no Brasil é o câncer de colo de útero, cabeça e pescoço, né, língua e tudo. O que é? Falta de higiene bucal, falta de tratamento dentário correto. Isso é que leva ao câncer. Não é medicamento, não é Vic Vaporub, não. Doutor Manuel, as pessoas que não podem se locomover, que estão num estado de fato muito ruim, terminal às vezes, como é que eles podem se beneficiar da defensoria? Tem representante, procuração? Como é feito isso? Isso, os seus familiares, né, vão lá na defensoria pública, fazem um agendamento, são atendidos e aí é dispensado a assinatura da autorização para fazer o tratamento e também da solicitação para a defensoria pública agir. Quem assina, no caso, seria essas pessoas, os seus familiares, né, já que a pessoa, o paciente, está impossibilitado para tanto. A defensoria manterá depois contato com essas pessoas para saber se Sim. aconteceu, ouvi-las? Sim, nós temos uma forma de trabalhar, Graça, muito personalizada. A gente procura, depois de entrar em contato com o nosso usuário, não só com relação a essa situação da pílula, mas também em situações que envolvem criança e adolescente, situações que requer uma atenção especial da defensoria pública, um cuidado especial. Então é importante a gente sempre ligar para saber como é que está, se está tudo bem, se precisa do nosso serviço novamente. É importante a gente estreitar cada vez mais esse serviço, essa relação de serviço jurídico, né, para que a gente possa se destacar de cada vez mais como uma instituição que realmente se justifica, uma instituição realmente que, apesar de ser um serviço público, é um serviço público que agrada a população do nosso estado. Agora, eu fiquei surpresa quando foi lançado o serviço para a pílula do câncer, em função das demandas tantas que a defensoria tem
E todos nós sabemos que a Defensoria não tem a quantidade de quadros que ela deveria ter. Ela é super lotada, ela é muito procurada, enfim. Quem dera nós tivéssemos talvez o dobro ou o triplo da quantidade. Verdade, eu sou muito orgulhoso dos meus defensores públicos, dos 275, né, 275 defensores públicos todo o Brasil, todo Pernambuco, todo o estado, que realmente trabalham por 2 ou 3. 275, uma população de 9 milhões e meio de pessoas. Onde 6 milhões são nossos potenciais usuários. Né? 6 milhões. 2/3 da população ou já precisou, ou precisa, ou vai precisar da Defensoria Pública. Então, nossos guerreiros defensores e defensoras fazem um trabalho realmente muito importante. Nós somos a 5ª Defensoria Pública do Brasil que mais produz no Brasil. A 5ª. E recebemos agora uma felicitação. O governador do estado, Paulo Câmara, recebeu uma carta da OEA felicitando o nosso estado por ter a melhor Defensoria Pública do mundo. Quer dizer, isso aí foi algo realmente que fez com que a gente se motivasse cada vez mais a trabalhar. Vejo colegas com quase 70 anos trabalhando por 2, 3, né, aquela vontade de se vir, aquele amor à causa. Para ser defensor público, Graça, tem que realmente ser vocacionado. Não é qualquer pessoa que tem condições de ser defensor, porque é uma dedicação muito grande ao próximo. Né? A gente, na verdade, segue o maior defensor público da história, que foi Jesus Cristo. Aquele que incluía quem estava excluído, resgatava a cidadania, não condenava, dava vez, era vez e voz da população, que ninguém era com ela, era por ela. Né? A Defensoria faz de tudo para que a igualdade social em nosso estado ela se aproxime do ideal. Estamos muito longe ainda, mas vamos lá, vamos lutar que um dia a gente consegue, se Deus quiser, ter uma instituição estruturada, uma instituição realmente onde haja uma vara, haja um defensor público, né, em todo o estado de Pernambuco, se Deus quiser. A Vivian pergunta ao doutor Heriberto, ela diz assim: minha mãe teve linfoma na área cervical e morreu com metástase cerebral. Os médicos demoraram a diagnosticar a metástase. Gostaria de saber qual o motivo. É difícil o linfoma ter metástase? Se poderia explicar um pouco sobre isso? Não é difícil. Infelizmente, por exemplo, deve ter o linfoma cervical, deve ter sido tratado com radioterapia e quimioterapia naquele local e ela não dava sintoma cerebral. Mas como é contigo, talvez isso favoreceu a recidiva e ela ter vindo a falecer, que foi uma pena, mas existe benefício, existe muito grande para todos. O Eduardo Guerreiro pergunta ao Dr. Manuel Jerônimo, ele fala assim: será que a indústria de medicamentos pode estar influenciando a efetivação da pílula do câncer? Eu acredito que existe sim algumas intenções não reveladas explicitamente, porque eu não consigo entender e conceber e aceitar, Graça, nosso ouvinte, não consigo entender como é que muitas pessoas, né, estão sendo curadas, estão sendo beneficiadas com esse suplemento alimentar há décadas, há 2 décadas, há 20 anos. O cientista da USP, que veja, é a instituição de pesquisa científica de mais credibilidade da América Latina, né? O doutor Gilberto Chierici, e sequer a Anvisa se conforma em dizer apenas que não há comprovação científica para tanto. Ora, vamos comprovar então, pega um laboratório, vamos trabalhar, fazer alguma coisa. O que não pode é o povo ficar morrendo à míngua, né? Não pode, isso não existe. Edinaldo Santos. Desculpa, Graça, mas é importante. Acaba de falecer o nosso querido Leonardo Pereira da Silva, jogador do Esporte Clube do Recife, que estava em estado de coma no Hospital da Restauração. Ele faleceu há exatamente 20 minutos. Essa notícia está sendo dada em primeira mão. Acabamos de conversar com o jornalista Ildefonso Fonseca, assessor de imprensa do Hospital da Restauração. Mais detalhes daqui a pouco aqui na Rádio Jornal. Tá certo, então a gente acompanha a situação de Leonardo, a doutora Fátima, a médica intensivista que acompanha ele, falava hoje de manhã que o estado dele era muito grave, né? Já sugeria que dificilmente ele conseguiria se recuperar. Vou fazer uma pausa e volto já com o telefone aberto. Agora são 3h30. Leonardo entrou no Hospital da Instalação com aquela doença da carne de porco, como chama? Cercose.
Só que a família proibiu os médicos de dizerem o diagnóstico dele. É muito provável que ele tenha tido algum problema dessas doenças infecciosas que acabou com ele. Ele entrou, saiu, voltou para o hospital. Não vai ser uma doença contagiosa, né? Quando a família fala não fale, o médico não podia falar. Mas essa situação, quando a parte do cérebro é muito difícil de reverter. Isso ocorre assim, não muito frequente, mas ocorria muito assim, mais frequente no Rio Grande do Sul, porque tinha essa infestação e o povo lá ficou muito tarde de pouco. Na verdade, E ainda mais quando é bem alusivo. Não tá de pouco. eu adoro carne de porco. Não foi 9 meses. Eu adoro e como no. A gente explicou aqui que o problema não é nem a carne de porco. O problema é porque você desenvolve, o verme desenvolve o intestino e quando ele sai, se ele for exposto, o porco come, então é meio nós também, né? É a falta de saneamento que provoca isso. Ele é um hospedeiro, né? Doutor, vocês querem mais um cafezinho? Uma carinha de quem? Essa doutora Heriberto quer? Não, o senhor pode ficar ele. A graça está guerreira, viu? Está guerreira. Na guerra nós tivéssemos pelo menos mais 10 graças aos Brasil. Conversar a outra. É só fazer bem feito, tem que fazer, Mas né? tem coragem, eu acho que o brasileiro precisa ter coragem. O povo tem coragem de fazer tudo errado. Pois é, a gente não tem coragem de combater, exatamente, tem que fazer a nossa parte bem feita Tem também. coragem de combater o que é errado. Eu acho que isso pode, às vezes, Atenção, vamos voltar. Livre para informação, música, serviço. Rádio livre para você. Agora são 3 horas e 33 minutos. O consultório de graça. Faça a sua consulta. Ligue 3421-3148. Rádio Jornal. Boa tarde, Eládio. Boa tarde, Graça. Pois não. Graça, minha esposa adoeceu no início do ano passado de câncer e mudou a nossa vida de maneira muito grotesca, muito triste. Eu vi minha esposa definhar e em julho, final de julho, ela fez uma cirurgia. Retirou a mama, ficou feia, ficou doente. A família adoeceu junto com ela. Ela não sabia, mas eu tinha já ido atrás da fosfetanolamina para ela. Eu vi o poder que a quimioterapia tem de destruir a pessoa, às vezes muito mais do que o câncer. Eu provei na pele a arrogância de muitos médicos que sequer estudam o que é fosfetanolamina, que tratam o assunto com desdém e com o mesmo desdém tratam também a família do paciente. Quando as cápsulas chegaram, ela pôde ter recebido uma sentença de morte, pois já não havia mais nada o que pudesse fazer. Ela não falava direito, ela não respirava direito, ela não levantava mais. Ela tomou as cápsulas e parecia um filme de Hollywood na nossa vida. 3 dias depois ela pediu para andar de bicicleta. Levei ela para o Parque do Amigo, a gente tirou muitas fotos e tudo mais. E enfim, até na TV Jornal a gente teve a oportunidade de testemunhar o nosso assunto. Ela melhorou da água por vinho, eu não estou ligando para mentir. Milhões de pessoas, aliás, milhares de pessoas Brasil afora não estão ligando para a mídia em geral, noticiando seus assuntos para mentir. A fosfetanolamina é fato. Seu câncer pode ser onde for, na sola do pé, no juízo, pode ser um neuroblastoma, pode ser o que for. A fosfetanolamina ela não age no câncer igual a quimioterapia, que destrói células boas e células cancerígenas. Ela fortalece seu sistema imunológico, porque ela contém magnésio, e ela fosforila, ela é um marcador, acima de tudo, no básico, ela é um marcador tumoral. Hoje, infelizmente, minha esposa faleceu porque a USP, mesmo sob ordem judicial, ela não cumpriu a determinação. As cápsulas acabaram, infelizmente,
a vida dela acabou da pior maneira possível. Então, Tata Vênia, eu discordo de algumas palavras aí desse médico, a Força Autonomia já devia ter sido abraçada por esse governador daqui, Paulo Câmara, que ele foi eleito, mas parece que não sabe que foi eleito ainda. E assuntos que a população precisa, que grita todo dia, não está abraçando. Já era para a nossa universidade aqui, está com um grupo de trabalho, e meus aplausos aí para a Defensoria Pública, para o doutor Jerônimo, faço parte de vários grupos e, graças a Deus, todos aplaudem o trabalho dele, porque a Defensoria Pública é a única aqui no estado de Pernambuco que está ajudando a população no assunto fosfetanolamina. Vamos investigar esse assunto o mais rápido possível, porque quem tem câncer tem pressa. Boa tarde. Obrigado, Eladio, pelo depoimento. Doutor. Obrigado, Eladio, pela participação e pelas palavras bondosas dirigidas à Defensoria Pública. Gostaria só de enfatizar, Graça, porque nós temos que ser justos. Quando nós tivemos essa iniciativa, o governador Paulo Câmara me ligou, felicitando, dando os parabéns pela essa iniciativa. O fato é que o governo, ele não pode, não tem como comprar esse medicamento, né? Existe esse litígio judicial entre a Anvisa e a USP que impede a comercialização. Então, por mais que o estado de Pernambuco queira comprar esse medicamento, ele não está à venda. Então, o governador, ele ficou algemado, por mais que ele quisesse fazer algo, né? Ele ficou algemado, não teve o que fazer. Então, a Defensoria Pública teve que tomar a vez, de entrar com essa ação judicial, essas ações judiciais, porque só judicialmente é que é possível ter esse medicamento. E quem representa o governo, qual o órgão do governo para fazer a judicialização das ações é a Defensoria Pública do Estado. Jerusa, boa tarde. Boa tarde, Graça. Eu queria perguntar para os doutores aí. Eu tomo um remédio do Hemop, anagrelida, e ele venceu ontem. Eu posso continuar tomando esse remédio? Pode, doutor. O remédio, quando vence, já está vencido ou tem um pouquinho de tolerância? Pelo período, se venceu ontem, não prejudica você não. Até 30, 60 dias, essa substância não se degradou. Carlos Alberto, boa tarde. Alô, Carlos Alberto, linha 1? Alô, Carlos? Oi, Graça. Pois não, Carlos. Pois não. Meu pai e minha mãe faleceram de câncer, certo? Todos dois de câncer de pulmão devido ao cigarro. O que eu vejo, o defensor falou, que não está à venda o medicamento, que custa menos de 50 centavos uma cápsula. O que eu acho é que tem muitos laboratórios que ganham bilhões, certo? Em cima dos medicamentos que são oferecidos aos pacientes, como também o da cura da AIDS. Eu acho que a cura da AIDS ela já existe, só que bilhões e bilhões de reais são gastos aí com os laboratórios. Ninguém quer perder essa boquinha, né? Doutor, o senhor entendeu o raciocínio dele? Veja bem, de fato existe interesse econômico, mas o que ocorre com essa substância é que nenhum laboratório poderá produzir, se ele fosse liberado, eles mesmos iam ganhar dinheiro e talvez estava muito mais caro, de tanta procura. Mas acontece o seguinte, como eu, desde o começo do programa eu fui explícito, tem que seguir uma normatização que esse pesquisador não seguiu. Se ele tivesse seguido as normativas da pesquisa, não estava esse debate de hoje em dia. Hildo Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Graça. Pois não, Hildo. Parabéns pelo seu programa, é um sucesso. Obrigada. Aos defensores públicos. Graça, é o seguinte, o meu sogro, infelizmente, há 2 anos, ele faleceu de câncer. Ele passou uns 2 meses no Hospital Otávio de Freitas. Ele foi muito bem atendido, mas você sabe como é a doença cancerígena, certo? Nós vivemos num país, Graça, um país capitalista. Nós vivemos num regime corrupto. Então, quero dizer que nada mais, nada menos, Graça, por trás disso tudo, a situação financeira, a patente do remédio, envolve muito a indústria farmacêutica, os donos, empresários ricos de planos de saúde. Então, nesse momento, o governo, o poder judiciário, ou quem quer que seja, eles não estão vendo
os nossos defensores que estão lá em Brasília, eles não estão visualizando a vida, a saúde do pobre, do ser humano. Isso chama-se sistema capitalista. Enquanto eles resolverem vestir a camisa desse povo pobre que está sofrendo, deixar esse povo ter direito a viver, enquanto nós começarmos a amarmos uns aos outros, nós iremos viver uma situação melhor. Então, Graça, o que eu tenho a dizer é o seguinte: nada mais, nada menos que isso é uma briga financeira, capitalista, chama-se um país corrupto. Isso envolve muito dinheiro por trás. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Amém. Josi, boa tarde. Minha 2. Completando o colega aí, um país ganancioso, só tem ganância. Mas a minha questão é outra. Eu tenho um vizinho aqui, Graça. Eu estou muito angustiada com ele, que é uma família que eu frequentei muito aqui na minha rua, e um dos filhos dessa senhora está justamente com um câncer, eu não sei se é de garganta, se é de esôfago, porque, segundo o médico, é do cigarro, ele é fumante, e esse rapaz está, assim, já num estado sério. Então, ontem ele foi socorrido porque não consegue mais se alimentar, para falar, está falando já com dificuldade, e eu gostaria de saber, se fosse o caso de conseguir esse suplemento, ainda seria o caso de servir para esse rapaz, dado já a situação dele? Doutor Liberto não vai nem mandar dar, né? Não, se está na situação, se ele está sem nenhum tratamento, porque o câncer de cabeça e pescoço pode ser da orofaringe, se ele era fumante, provavelmente era da garganta. O tratamento é radioterapia, quimioterapia e o tratamento suplementar. Se por acaso falhou ou então deixou de usar, a essa altura pode usar qualquer substância. Não sou contra não. Agora, deixar de fazer ir pelo caminho certo é o que eu sou contra. Mas usá-la a essa altura, se de fato parou todo o tratamento dele, pode usar. Doutor Manuel Gelano, o estado da doença é algum critério para o paciente pleitear a pílula? Não, de forma alguma. Eu recomendo que os seus familiares procurem a Defensoria Pública através do telefone 3182-3700 para que a Defensoria possa tomar as providências necessárias. Eu gostaria também, Graça, de enfatizar que o Poder Judiciário pernambucano tem demonstrado uma grande sensibilidade, não só em relação a essa situação, mas em relação também à questão de saúde como um todo, do paciente, cirurgia. Ele tem sido muito enérgico, muito rápido, dando realmente uma resposta muito positiva em prol da população do nosso estado. Também gostaria de registrar que há cerca de 6 meses assisti no Fantástico, na Rede Globo, uma entrevista justamente com o pesquisador Gilberto Cerense, doutor e PhD, né, em medicina, não sei qual é a especialidade dele, do seu doutorado. O fato é que, a sua tese de doutorado, o fato é que ele disse, né, isso aí ele falou publicamente no Fantástico, que foi procurado pela Anvisa, a Anvisa querendo fazer uma comprovação através de um laboratório, mas para tanto ele teria que dar a patente do medicamento, né, do suplemento alimentar, melhor dizendo. E aí ele disse que daria a patente para esse laboratório desde que essa substância fosse distribuída gratuitamente para a população brasileira. O que foi negado, e aí criou-se um impasse, né? Criou-se um impasse, mas o fato é que se há alguém que possa ser responsabilizado por isso, é a Anvisa, que é o órgão administrativo federal capaz de fazer toda a comprovação científica que ela quiser para comprovar o óbvio, comprovar o que as famílias e pacientes de câncer que já tomaram esse suplemento alimentar já comprovaram de fato. O que precisa existir por parte da Anvisa é a boa vontade política para tanto. E aí os estados ficam algemados, os municípios, né? Nenhuma autoridade administrativa pode fazer nada a não ser a judicial. E aí está fazendo através dos pedidos da Defensoria Pública do nosso estado. Pedro, boa tarde. Leão. Marcelo Novaes, boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Graça. É um prazer falar com vocês. Obrigada. Graça, pessoal, Graça. Eu tive um pai que ele faleceu de câncer, né? Câncer de próstata. Aí a minha pergunta é a seguinte, Graça. Ele passou alguns meses ali no INIP.
Só que meu pai, praticamente, ele faleceu, mas ele nem parecia que estava com câncer. E, no entanto, no dia do falecimento dele, aí vai a pergunta, no dia do falecimento dele, o médico chegou para minha família e disse, ó, de hoje ele não escapa. Aí eu te pergunto, Graça, existe a eutanásia, Graça, sem a permissão da família? Não existe a eutanásia. A eutanásia é crime aqui no nosso país. Mas existe uma coisa chamada, como chama o doutor Heriberto, a destanásia, aquela de você não esticar a vida do paciente. Como chama esse processo? Olha, mas mesmo assim, Graça, nenhum médico vai se ausentar a não ser a pedido da família do tratamento. Nesse caso do irmão dele, de ter falecido no INIP, quando o médico disse de hoje ele não passa. Não passa porque, veja bem, ele pode ter visto a função renal dele estava muito alterada, a frequência cardíaca, alguma, até uma embolia, né? Alguma coisa, que o médico tem a noção exata e os caminhos. Não foi eutanásia, de maneira alguma. É crime. Agora, nós leigos sabemos que... E nós que... brasileiros não temos, de maneira alguma, essa ruindade, essa ausência de negar a vida a ninguém. Nós somos educados para dar vida. Mas o próprio sistema mata, doutor Heriberto. Eu digo o sistema de saúde público, sabe? Mata, de ter 6 para disputar uma UTI e tem que decidir quem vai morrer, quem vai viver, né? Graça, a maior ausência irresponsável do governo, nós no Brasil estamos passando de um mosquito está matando o Brasil. Pronto. Isso é a falta. Enquanto há 100 anos atrás, um pesquisador sem recurso nenhum, ele acabou com Oswaldo Cruz. Agora, com todo o poder, de toda a tecnologia, com todas as substâncias aí, e um governo ausente, deixar que o país, não é brincadeira, eu tive um dia desse pesquisa, ele tinha morrido 160 pacientes do mosquito. Uhum. Então, é isso que a Defensoria Pública foi forte e está trabalhando forte, com a ausência e responsabilidade de um governo que só faz gastar para eles, não para a população. Marinete, boa tarde. Boa tarde, Graça. Boa tarde mesmo para você e os doutores aí, todos os ouvintes. Veja só, Graça, eu queria tirar uma dúvida com o doutor Heriberto, lá do qual eu conheço há um bom tempo, já trabalhei junto, na equipe que ele acho que vai lembrar da Clínica Brasil, que já se foi. Clínica Brasil, que ele já sabe. Da equipe de Laodiceia. E eu estou, doutor, com um laudo, tá certo? Eu fiz uma monografia agora no dia 8 de 2015, certo? Então foi avaliada pela uma monografia do dia do ano 3, 2003. Aí veja só, então diz assim, ausência de microfagocitação de patológica, linfócito axilar de mamografia preservada. Aí deu controle evolutivo, aí o exame foi, pronto, foi esse exame aí. A impressão, taxa negativa. Recomendação, conveniente complementar com ultrassonografia para melhor avaliação. Embaixo, observação. Resultado de exame não preventivo. Tomamos a necessidade de correcionar a clínica da paciente em outros exames. Meu filho, me ajude. Primeiramente, o seguinte, a mais importante é a senhora procurar um mastologista. Pode me procurar que eu... E em segundo, se a mamografia muitas vezes não dá o diagnóstico. Quando o tumor não tem calcificação, a gente só pode ser visto pela ultrassonografia. Então o radiologista não está errado. A senhora tem que procurar seu mastologista, fazer seu ultrassom e, se tiver um nódulo, retire o mais depressa possível. Pedro Benício, boa tarde. Boa tarde, Graça. Pois não, Pedro. Eu tenho câncer e dei entrada nesse processo através da Defensoria, graças a Deus, e em segundo a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco.
E não faço questão nenhuma de ser cobaia, de tomar esse remédio, porque a situação de quem tem câncer é muito difícil. O Dr. Heriberto trabalha com pacientes com câncer há mais de 20 anos e sabe a situação como é que é. Então eu não faço questão nenhuma de ser cobaia e quero tomar esse remédio, quero que chegue. E através da defensoria, graças a Deus, eu fiz bem entrada nesse processo e estou aguardando o remédio. Ô Pedro, qual é o seu câncer? O meu câncer é na garganta e no ombro. Na garganta e no ombro. E você se trata como? O que você faz para se tratar? Eu já fiz cirurgias, já fiz quimioterapia, já fiz iodoterapia, tudo que podia fazer eu já fiz. E está confiando... Agora, dia 4 eu vou fazer uma nova cirurgia, dia 4 de março, vou fazer uma nova cirurgia, a terceira cirurgia na garganta, e vou fazer e vou tomar um remédio que, graças a Deus, assim que chegar eu vou tomar esse remédio. Por que você acredita nele, Pedro? Eu acredito porque não tem mais a que acreditar. Então, se existe uma chance em 1000, então eu vou correr atrás, eu vou procurar tomar o remédio. Muito bem, eu vou ficar aqui torcendo para que no próximo programa você venha aqui dar o seu depoimento de que acabou, está curado e está tudo certo. Doutor Heriberto, você está vendo, o Pedro é um exemplo de paciente que está fazendo tudo que tem que fazer, mas ainda quer muito tomar a pílula. Então, o Pedro está certo. Agora, ele está programado a cirurgia, ele faz essa cirurgia e depois toma um medicamento. É o que ele vai fazer, né? Você está muito correto em usar. Antes você fez toda a sequência, ainda vai submeter-se a outra cirurgia e boa sorte. Maria Aparecida, boa tarde. Essa linha não derruba meus ouvidos, né? Poxa, Maria das Graças, boa tarde. Boa tarde, Graça. Pois não, Graça, boa tarde a todos, né? Eu não tenho nada de câncer, né? Minha família já ouve. Mas eu queria saber do doutor aí se essa substância é na base do Aveloz. Que parece que eu ouvi ele falar em Aveloz. Aveloz tem todo canto. Isso é antigo que o Aveloz cura câncer. E tem também a hemoterapia, que todo mundo sabe, doutor Celerino Carriconde sabe disso, que a hemoterapia, e ninguém quer saber nada disso, como não querem saber da pílula, dessa substância, desse comprimido, como não querem saber da hemoterapia. Isso é uma máfia que existe. Muito obrigada. Agora, queria que ele confirmasse, o doutor confirmasse, se essa substância é na base do Aveloz. Não, eu acho que foi feita uma confusão, né? Eu citei, em outras situações, o povo usava Aveloz. Não tem nada a ver com a fosfatilamida. Qual é a substância que tem nela? Na pílula do câncer. Ela é feita de quê? É a substância sintética fosfatilamida. Não é nada da base de Aveloz. Não, eu sei, mas o que é essa substância? É uma substância estimuladora do próprio organismo, que foi sintetizado. Então não existe extraído de ninguém. Foi sintetizada, fabricada pelo Dr. Gilberto. E aí, a sua impressão, doutor Jerônimo, sobre o depoimento do paciente que já passou pela defensoria? Eu fico muito feliz em ouvir relatos como esse que nós vimos agora há pouco, do nosso usuário, que realmente acredita no serviço da Defensoria Pública. Nós existimos para o povo pernambucano e precisamos cada vez mais fazer com que o nosso serviço seja de excelência, seja um serviço realmente que funcione, porque o povo pernambucano é quem paga nossos salários através dos tributos que eles pagam ao Estado. Então, é mais do que nossa obrigação matar e morrer por eles, ser a vez e a voz deles, fazer de tudo que estiver ao nosso alcance, de forma legal, proba e honesta, para fazer valer os seus direitos. O telefone onde o ouvinte pode ter mais informações é esse que eu tenho, 3182-3700. Isso. 3182-3700.
Doutor Manuel Jerônimo, muito obrigada, viu, doutor, pelo consultório. Eu que agradeço, parabenizo mais uma vez o programa e dizer que a Defensoria Pública sempre estará de portas abertas para acolher os seus pedidos. Muito obrigada. Doutor Heriberto Queiroz Marques, obrigada, doutor. Obrigado a você e a oportunidade de conhecer Raimundo. E Manuel Jerônimo. Manuel Jerônimo. E dizer que, por exemplo, esse debate foi construtivo, porque a gente mostra os caminhos e ele a solução. Esse consultório vai ser reprisado às 3h20 da manhã. Agora são 3h56. Rádio. Informação, serviço, você precisa saber. Consultório de graça. O consultório de amanhã fala da síndrome de Burnout e o estresse profissional. Graça Araújo entrevista a psiquiatra Cristiane Tenório e a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos Regional Pernambuco, Carla Arena. O Rádio Livre quarta-feira começa. Fez o chat do Rádio Livre. É logo, querido. Um abraço. Ele já tirou. Obrigada, doutor Heriberto. Acesso negado. Qualquer coisa. Tente novamente. De 8 a 10 de março, a Justiça Eleitoral irá realizar mais uma vez o teste público de segurança. Vários especialistas vão tentar invadir o sistema eletrônico de votação, a fim de garantir a sua melhoria. Acesse justiçaeleitoral.com.br e saiba mais. Eleições 2016. Hoje nós tivemos aquilo que se chama de ruído. Eu falo dos meus produtores, mas eu acho que eles não levam muito em consideração. Doutor, vários consultórios aqui, mas tem muita cautela. Todas as suas contas, o melhor a fazer é escolher um crédito que cabe no seu bolso. E a Caixa tem o crédito certo para você. Acesse Caixa.com.br, conheça as opções e essa crédito sujeito à aprovação. Isso não pode acontecer, ou então a gente ser avisado.